Olá, começa agora mais uma edição do programa Gente em Destaque, aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Hoje meu convidado é o empresário Fernando Capelli, foi candidato a prefeito aqui em Jacareí o ano passado. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Agradeço você pela oportunidade. Muito obrigado. Vamos começar falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Você é nascido em Jacareí mesmo? Sim, eu nasci em Jacareí no dia 22 de outubro de 1964, nasci na Santa Casa e aqui meu trajeto escolar, profissional sempre foi na cidade de Jacareí. Trabalhei um tempo na General Motors de São José dos Campos, de 83 a 88, e de 1989 até os dias de hoje, eu atuo no ramo de seguros. Sou credenciado, tenho a minha credencial junto à Superintendência de Seguros Privados, da SUSEP, e atuo até os dias de hoje. Os seus pais são de Jacareí também, não? Sim, meus pais nascidos aqui em Jacareí. Meu pai fez carreira também na GM de São José dos Campos durante quase 40 anos. Minha mãe foi professora aqui em Jacareí e toda a família aqui de Jacareí. Tem mais alguns parentes. Aqui a família não é muito grande, mas todos aqui da cidade de Jacareí. O originário do Capelli é italiano, né? Italiano. Quem que é? Dos seus avós? Quem que são os italianos? São meus bisavós. Bisavós. Tá? São de Salerno, né? E vieram para cá, para Monteiro Lobato, logo há muito tempo atrás, mais de 50 anos. Ali se estabeleceram, mas a família, a partir dos bisavós, são italianos. E a sua família é grande? Você tem muitos irmãos? Tem mais 2 irmãos. Eu sou mais velho, né? Fernando. Tem mais 2 irmãos, o Renato e o Bruno. O Renato 5 anos mais novo que eu e o Bruno 13 anos, que começaram a atuar comigo na área de seguros. Tiveram a trajetória acadêmica deles, mas seguiram para a área de seguros e estão até hoje também no ramo de seguros. O que você lembra da sua infância, da Jacareí da sua infância, anos 70? Qual é a cidade que está na sua memória? Era uma cidade centralizada, né? Hoje descentralizou muitos bairros, né? Durante a campanha você nota isso. Já numa campanha de 2004 que eu disputei também, já a cidade ela cresceu, né? Mas ela era muito concentrada no centro da cidade, né? Então, na infância era escola, eu estudei no Sene, no Silva Prado, terminei meus estudos ali. Uma ligação muito grande com o clube, com o Trianon Clube, porque naquela época, diferente dos dias de hoje, que a diversidade de atividades aumentou, são shopping centers, condomínio, mas antes você saía da escola, voltava para sua casa e o clube ali acolhia, não só Trianon, Elvira, Ponte Preta, Clube da Saudade, Boa Vontade. Então tinha essa vida e tinha muitas atividades esportivas e culturais que a escola mesmo absorvia essas atividades. Hoje já você não tem mais essa prática usual, né? É uma mudança de costumes aí que aconteceu nesses últimos, você falou nos anos 70, nos 30, 40 anos, que mudou radicalmente essas atividades e a maneira que as pessoas interagem, né? Sua família morava na região central de Jacareí? A região central, na rua João Teodoro, travessa da João América, ali é centro, aquela parte do morro que sobe ali, vai até a caixa d'água, até a Praça dos Expedicionários, era bem próximo ali. E era uma época também que as famílias se conheciam também, né? Os vizinhos, tinha uma coisa um pouco de companheirismo, uma união entre os vizinhos, né? Sim, exatamente. Como eu falei, como era centralizado, você sente essa diferença hoje, no dia a dia. Muitas vezes eu nascido em Jacareí, mantendo minhas atividades aqui durante toda a minha vida escolar e profissional, às vezes eu saio na rua e não conheço várias pessoas, é normal. Naquela época, além de você ter práticas usuais que você tinha na rua, um futebol, uma bolinha de gude, jogar um peão, conversar com a vizinhança, hoje problema de segurança, né? Todos esses aspectos mudaram bastante essas práticas. Você também é conhecido aqui na cidade, além da seguradora,
por ser um apaixonado por esporte, né? Sim. Você está envolvido com esporte desde sempre, desde criança, adolescência? Eu comecei no esporte, eu comecei pela prática da natação, no Trianon. Só que meu pai, na época, ele era companheiro de Lions Club, do Biratã Pereira Maciel, Bira do basquete. Então, frequentando as casas, as reuniões, né, de clubes, os eventos, ele me mostrou o basquete, eu gostei, eu tinha altura na época, né, tinha uma altura, né, que propiciava a prática do esporte. Pratiquei 3 anos de natação, comecei a jogar basquete, por incrível que pareça, no Elvira, os treinos eram no Elvira lá, e fiquei na prática do basquete até os 18 anos, que eu tinha opção. Podia seguir uma carreira profissional, eu tinha condições para isso, mas eu preferi começar a trabalhar, porque na época é um esporte amador, que é profissional, você tem uma atividade remunerada, mas não tinha uma condição muito sólida ainda, eu preferi trabalhar até os 18 anos, mas continuei praticando, jogando basquete, disputando basquete e natação dentro da General Motors São José dos Campos ainda, nos jogos industriais. Aí já disputando pela empresa, né? Pela empresa. Depois a prática desportiva e esportiva de clube, ela ficou restrita a campeonatos internos, a campeonatos da cidade, tinha alguns campeonatos que eu ainda participei de forma amadora. Os seus irmãos também, se interessaram por esporte? Também, tanto o Renato como o Bruno tiveram a carreira esportiva também no Trianon Clube, e o basquete do Trianon era conhecido nacionalmente, né? E uma rivalidade muito grande com o Tênis Clube de São José dos Campos. E também uma prática também, a gente fala de basquete de Jacareí, sempre teve grandes equipes, grandes atletas em todas as atividades, né? Hoje é o rugby, teve natação, futebol de salão, futebol de campo, vôlei, mas essa rivalidade Jacareí teve visibilidade e notoriedade a nível nacional no basquete por um bom tempo. Porque anos 70 e anos 80 era realmente uma efervescência, né? Teve o Biratã, que você citou, o Edivar Simões. Biratã Pereira Maciel, Edivar Simões, nós temos jogadores atuando fora do país, né? Que fizeram carreira fora do país, jogadores que foram para a seleção brasileira, mas foi mais anos 70, 80, 90, depois nos anos 90 para frente, tanto o clube como atividades esportivas, exceto futebol, o basquete já chegou a ser aqui no Brasil o segundo esporte de preferência nacional, por um bom tempo. Tanto é que tem títulos, né? Bicampeão mundial, na época desses jogadores que você acabou de citar, né? Edivar Simões, Vlamir Marques, Rosa Branca, Vlamir, o Biratã, Zé Geraldo, Carioquinha, assim vai, Adilson, Gilson, era uma seleção espetacular, né? E teve também outras conquistas em títulos mundiais e pan-americanos também. E você fez parte, depois que você saiu do Trianon, dessa disputa e foi disputar pela fábrica, você também fez parte dos anos 80 de uma efervescência que era nas fábricas, né? Tinha muita modalidade esportiva nas fábricas, futebol, basquete, e os campeonatos amadores realmente eram bem vistos aqui em Jacareí, tinha muita popularidade também. Olha, eu vou falar uma coisa para você, eu me lembro até hoje que os Jogos das Indústrias de São José dos Campos era um evento que parava a cidade, e o de Jacareí também, os Jogos Operários, ou das Indústrias, pode dar o nome que quiser, lá era Jogos das Indústrias. E devido à rivalidade muito grande entre as multinacionais, né, as que tinham mais visibilidade na época, que eram General Motors, Embraer, Ingesa, Johnson, Avibras, muitas vezes a contratação ela se dava até pelo currículo esportivo seu, certo? Eles adaptavam você no seu serviço, mas eles tinham essa, na seleção e recrutamento, tinha aquela atividade esportiva que você praticava, né? E você joga? Você joga bem, então você está contratado. Exatamente. Isso em Jacareí igual. Eu me lembro, inclusive, que eu disputei, campeonatos na quadra da antiga Papel Simão. Papel Simão, Schroeder, tinha Fademac, as grandes empresas, as multinacionais, Ron e Haas, e assim aí afora. Mas isso gera custo. Então, como nos anos 90 para cá,
a grande situação das empresas, as multinacionais principalmente, decaíram. Para você ter uma ideia hoje, a ADC de São José dos Campos, as quadras que eu disputava, os campeonatos internos e os jogos indústrias, não existe mais. Você passa em frente, está tudo desativado. E assim várias ADCs, né? É uma prática, e os jogos, inclusive, eles não existem mais. Devem existir a nível interno. Né? Então, essa sua escolha, você optou por ser um jogador profissional pela fábrica, você não ficou arrependido de não ter seguido uma carreira profissional como jogador de basquete, por exemplo? Né? Você não tem essa frustração? Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Inclusive, essa minha prática, essa minha paixão pelo esporte se iniciou no Silva Prado com o professor Tirso. Porque na época a educação física era uma educação física que você aprendia cada esporte, entendeu? Você não tinha prática de disputar rachas, esse tipo de coisa. Você aprendia os fundamentos do esporte. Então, no Silva Prado, o Silva Prado, você começava no esporte, a vitrine era o clube. No basquete, por exemplo, o Trianon. No Elvira tinha o vôlei, o futebol de salão e assim, a natação. E no Trianon, então você começava, os que se destacavam geralmente ia para um clube. Mas eu aprendi lá no Sênior vôlei, eu cheguei a jogar vôlei, basquete, handebol e até arremesso de peso. O professor Tirso, ele dava todas essas... Que também é outra coisa que a gente não vê hoje, né? O atletismo é difícil, né? Então hoje você pega os atletas que se destacam, até por estrutura de treinamento, você pega hoje poucos clubes que investem na natação. No atletismo, a pessoa, infelizmente, você perde o atleta, alguns se mantêm aqui até um certo tempo, se destacam depois, até para efeito de treinamento, eles têm que ir para a Europa, para os Estados Unidos e assim vai. Tá certo, vamos fazer nosso primeiro intervalo então. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.